Estamos começando o programa Viver Bem Guaíba e o tema de hoje tem impacto direto na nossa qualidade de vida, o sono. Dormir bem é essencial para o corpo e para a mente. Mas quando o descanso é interrompido várias vezes durante a noite, isso pode indicar um problema sério, a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Estudos mostram que quase 1/3 da população adulta brasileira pode ter apneia do sono e muitos nem imaginam que sofrem com isso. Para explicar o que é a doença, os sinais de alerta, os riscos e os tratamentos mais modernos, eu converso com a doutora Bianca Ocevar de Moura, médica otorrinolaringologista do Hospital Mãe de Deus, mestre em cirurgia pela URGS e especialista em cirurgia do nariz, seios da face e apneia do sono. Doutora Bianca, seja muito bem-vinda ao Viver Bem Guaíba. Muito obrigada, Paula. Obrigada pelo convite. A gente que fica agradecido aqui para a gente falar desse tema tão importante, né? Tantas pessoas enfrentando a apneia do sono e nem sabem que podem estar sofrendo disso, né? Para a gente começar, doutora Bianca, qual é a definição da síndrome da apneia obstrutiva do sono e por que ela é considerada um problema de saúde pública e tão relevante? Muito bem, Paula. A apneia obstrutiva do sono é uma doença que se caracteriza por paradas de respiração ao longo da noite. Então, enquanto a pessoa está dormindo, ela está fazendo paradas de respiração que baixam o oxigênio no organismo e acarretam microdespertares que ela muitas vezes não tem recordação, não tem lembrança. São aquelas pausas respiratórias, né? Isso, são as pausas respiratórias. O diagnóstico é quando a gente tem 5 pausas de respiração por hora de sono, acompanhado de algum sintoma, ronco, engasgo, cansaço, fadiga, dor de cabeça, entre outros, ou 15 pausas, mais de 15 pausas por hora de sono, mesmo que a pessoa não tenha nenhum sintoma ou relato de ronco, engasgos. Né? A partir daí a gente já tem um diagnóstico e precisa tratar essa doença, porque ela causa muitas consequências deletérias para a saúde. Eu imagino, eu tenho dado aqui que estudos apontam que quase 1/3 da população adulta brasileira pode ter apneia do sono. Isso é verdade, é bem relevante. Isso foi um estudo que foi feito em São Paulo, conduzido em São Paulo, o Episono. É um estudo que mostrou que 30% da população brasileira adulta tem apneia obstrutiva do sono. Um número alto. Então, extremamente relevante. Então a gente está falando aqui, as pessoas que estão nos escutando, né? E é muito subdiagnosticado também, né? E por que, eu ia comentar sobre isso, e por que tantos casos permanecem sem o diagnóstico, doutora Bianca? Paula, existem vários fatores, tá? Mas o principal deles, com certeza, é ainda o mito de que roncar é normal. Então as pessoas ainda acreditam que é normal fazer algum ruído quando está dormindo. Que incrível. E isso não é normal, né? O ronco, ele significa que está tendo um estreitamento, uma dificuldade da passagem do ar ali na via aérea, e que pode ou não estar acompanhado de obstrução, fechamento total, que daí seria a apneia. Tá? Então esse é um mito assim, muito forte na população e com certeza isso faz com que as pessoas não se preocupem tanto e não procurem ajuda por isso. Outra coisa também, outro fator importante de ser mencionado é a dificuldade do diagnóstico pelo exame diagnóstico, que é a polissonografia. Ele não está em todas as cidades, não é um exame tão escalável, tão acessível, né? Tão acessível, exato. Você tem que dormir monitorizado uma noite, então com um aparelho de polissonografia eu consigo rodar um exame por noite. Então a gente não consegue, assim, por exemplo, se quem tem ecografia, tomografia, tu faz vários exames com um aparelho, né? Sim. O aparelho de polissonografia tu consegue rodar um só, então é difícil escalonar o diagnóstico. Mas isso está mudando. Nós estamos agora com outros aparelhos domiciliares, mais portáteis, que vão nos ajudar muito na triagem e no diagnóstico desses pacientes. Nossa, isso é perfeito, porque realmente as pessoas acabam também deixando de fazer o exame, porque eu vou ter que agendar, às vezes a espera é muito grande, né? Às vezes tem na que sua dormir cidade fora, não tem... né? Não, agora a gente tem os domiciliares que nos ajudam bastante, então também ajuda. Que ótimo. Tem um outro fator que também eu vejo muito no meu consultório, que é assim, o paciente
que tem apneia, ele não está consultando no consultório do médico do sono. Ele está indo no endocrinologista tratar sua obesidade, está indo no cardiologista por causa das doenças do coração, no clínico geral. E muitas vezes não é perguntado para essa pessoa do sono dela, e ela também já não dá muita bola. Então, quando a gente tem a oportunidade de saúde para aquela pessoa também, o colega também deve perguntar como está seu sono. Isso é muito importante. Se for questionado, alguma coisa vem, porque 40% da população brasileira tem alguma queixa relacionada ao sono. Ou é insônia, ou é apneia, né? Então isso, se não é interrogado, muitas vezes não vem à tona e a gente perde a oportunidade de fazer o diagnóstico, melhorar a saúde daquela pessoa através do sono. Perfeito. E cada vez mais se sabe que o sono está ligado a várias outras patologias também, né? Essa questão de outras doenças como hipertensão, Exatamente. Diabetes, né? Arritmias também. E até falando sobre isso, doutora Bianca, como funciona essa relação e por que o tratamento adequado é tão importante? Perfeito. Essa baixa oxigenação no organismo, ela traz consequências deletérias ao longo dos anos, né? Então já se sabe que essa hipóxica crônica, ela tem repercussão no coração, ela sobrecarrega o sistema cardiovascular e é muito fortemente associada a problemas como pressão alta, arritmias. A gente vê estudos, né? Agora eu vou citar alguns estudos americanos, tá? 70% dos pacientes que têm AVC têm apneia obstrutiva crônica. A cada 10 pacientes que dão entrada na emergência dos Estados Unidos com infarto, 4 têm apneia obstrutiva do sono. Né? A pessoa que tem apneia tem 2 vezes mais chance de ter um AVC ao longo da sua vida. Então tem uma ligação muito forte das doenças cardiovasculares, doenças que são graves, que têm consequências graves para a pessoa, né, junto com a apneia obstrutiva do sono. Então, isso é bem já conhecido, tá? A outra coisa que é associada, outra doença que é bem associada é a obesidade. A obesidade a gente fala que ela é uma dupla via. Então, tanto a pessoa que tem obesidade, ela tem mais chance de ter apneia, porque a gente engorda por fora, mas os espaços por dentro também se estreitam. Então, claro, tem menos passagem de ar, existe uma questão mecânica envolvida. E a pessoa que dorme mal pela apneia também tem mais chance de engordar. Por quê? Porque o sono de má qualidade faz com que tu não secrete hormônios de saciedade, como a leptina. Então, a pessoa tem mais fome, tem mais voracidade por alimentos calóricos e acaba engordando por consequência, por conta disso do sono de má qualidade. Tem menos disposição, não tem vontade de fazer exercício físico. Então, é aquela mais ciranda, irritada, assim. É uma ciranda que chega a um ponto que a pessoa entra em colapso, né? Exatamente. O organismo da pessoa. E como tu havias comentado, a importância dos outros especialistas se atentarem para o sono. Isso. Às vezes a queixa, ela não é assim tão óbvia, né? A pessoa, ela vem te contando que ronca, que tem engasgo, que faz a parada. Às vezes ela vem contando coisas que são até consequências da apneia, né? Assim, é a questão da dificuldade de perder peso, né? Eu recebo muito paciente assim que agora está na moda de dosar testosterona, hormônios, testosterona baixa. A testosterona, ela é produzida no sono profundo. Então, às vezes a pessoa tem a testosterona baixa porque ela está dormindo mal uma vida. Então, ela não consegue produzir. Entendi. Então, essas coisas assim, aí a pessoa está consultando porque fez um exame, né, lá no endócrino que está com baixa testosterona. Mas não foi perguntado sobre o sono dela. Ela tem uma apneia grave, por exemplo. Então, já recebi pacientes assim. Isso varia, né? Existe um iceberg por baixo, assim, do sono que a gente tem que estar atento se o médico que está fazendo a consulta não tem esse diagnóstico em mente, ele não vai fazer essa relação. Investigar, não vai fazer essa relação. Outra coisa importante também de falar, a apneia, ela é associada a distúrbios de humor crônico, ansiedade, depressão. Por quê? Dorme mal uma noite, tu não acorda de mau humor? Totalmente. Então a pessoa que dorme mal uma vida, ela tem mais chance de ter um distúrbio de humor crônico. Com certeza. Por quê? Porque o sono, ele é um regulador natural do humor. Tu briga com uma pessoa, dorme no outro dia, já pensa diferente. Né? Então, existe essa regulação que é normal e ajuda. Regulador e reparador, isso, né? Exato. Então, por exemplo, as pessoas que têm ansiedade, depressão, você vai investigar o sono da pessoa, tem muita ligação. Geralmente ela dorme mal.
Ou ela tem insônia também, né, associado. Quer dizer, o sono nos diz muitas coisas, né? Claro. Muitas evidências Exatamente. por trás. Acidente automobilístico também é uma outra coisa, né? A pessoa que tem sonolência, que dorme mal, ela tem mais chance de sofrer um acidente de carro. Certeza. A gente tem muita campanha com a questão do álcool. E às vezes estar alcoolizado é equivalente a estar sonolento, porque teu nível de atenção é rebaixado, né, o sensório. E a gente tem teste de bafômetro para detectar quem está alcoolizado, mas não tem para quem está sonolento, né? Exato. E principalmente nas estradas, a gente vê agora verão, as pessoas indo para a praia, os caminhoneiros também, exatamente, né? Essa população, né, população de risco, os caminhoneiros. Então, é bem importante que seja feita uma investigação antes, para ver se essa pessoa... Tem essa aferição mesmo. Exatamente. Uhum. Doutora Bianca, em termos de diagnóstico, quais são os novos exames fundamentais para confirmar a apneia do sono? Além da polissonografia, né, nesse processo. O diagnóstico da apneia, o paciente vai ao consultório, tu faz uma investigação, uma anamnese, e levanta a hipótese de que ele tenha provavelmente apneia, né, investigação do sono, e a gente precisa fazer realmente a polissonografia, que é o exame que o paciente dorme monitorizado uma noite, e vão se coletar dados do sono naquele exame, né. Então, se tem parada de respiração, não, se está faltando oxigênio, quantas são, para a gente poder também classificar se é uma apneia leve, moderada ou grave. Mas realmente é a polissonografia o nosso grande exame. Agora nós temos polissonografias, cada vez mais elas vêm entrando com mais força. São polissonografias domiciliares, mais enxutas, que nos ajudam muito na triagem e no diagnóstico desse exame. São mais confortáveis de fazer em casa também. Então é possível fazer o diagnóstico não só em laboratório, né? Que isso perfeito. Isso é novo, doutora? Não, na verdade, isso já existe há um bom tempo, né? Mas vem se popularizando cada vez mais. Agora a gente tem dispositivos que são menores, que são, às vezes, dispositivos que são só na ponta do dedo, ligado ao celular, então está ficando mais prático. Que ótimo. E quando precisa, se a gente tem dúvida nesses exames, eles são mais enxutos, né? A gente pede daí uma polissonografia em laboratório, né? Conforme o médico vai avaliar qual é o exame ideal para aquele paciente em consulta. E tem algum outro exame que complementa também? Além da polissonografia? Geralmente é a polissonografia. Esse é o exame... Padrão ouro. Para o diagnóstico da apneia, a gente precisa monitorizar o sono da pessoa. Ele precisa de uma noite. Uhum. Em relação ao tratamento, quais são as opções mais modernas disponíveis hoje, né? Desde o uso do CPAP, que eu gostaria que tu explicasses como é que funciona, até intervenções cirúrgicas, né? E quando cada um é indicado. Legal. A apneia obstrutiva do sono, ela está presente em toda a população. Nós temos crianças que têm apneia, mulheres após menopausa que podem ter apneia, então adultos jovens que têm alterações crâniofaciais que têm apneia, tem o paciente mais velho, obeso, que tem apneia. Então aí a gente já tem uma ideia assim, provavelmente não há um tratamento para contemplar toda essa população. O tratamento ele é muito personalizado. Muitas vezes também a gente não faz uma coisa só. A gente faz tratamentos associados, né? Perfeito. Mas assim, falando no geral do tratamento, tá? Nós temos opções mais conservadoras, né? Por exemplo, o CPAP que tu falaste, né? Que é um aparelho que tem uma unidade externa com uma traqueia, que é um caninho que vai no nariz com uma máscara, e o paciente dorme com ele e ele mantém a via aérea artificialmente aberta porque manda ar para dentro. Então, é como se fosse, assim, falando popular, é um aspirador ao contrário. Ele está lançando ar para dentro da via aérea. Então, garante que ele vá dormir a noite inteira respirando, oxigenando o organismo, né? Outras opções que a gente tem conservadoras que estão se popularizando mais, que eu gosto muito, aplico muito nos meus pacientes, é o aparelho intraoral, que dentistas, especialistas em sono, confeccionam, personalizado para o paciente, né, confortável, e ele amplia a via aérea, ele é mais portátil, e ele serve muito bem para pacientes que têm, por exemplo, só barulho, só ronco, apneia leve, moderada, ou pacientes que não teve jeito, a gente não conseguiu adaptar o CPAP. Também a gente pode usar para aliviar a doença, o aparelho intraoral. Tá? Entendi. Outras opções, aí a gente entra no tratamento da obesidade, que é muito importante, é uma doença associada. E emagrecer ajuda muito.
melhora a apneia. Esse ano, agora faz uns 2 meses, foi aprovado o uso do Monjaro, a tizerpatida, né? As canetinhas que estão super emagrecedoras, que até Isso. se diz da caneta. Então, eles fizeram um estudo e viram que os pacientes que tinham obesidade e apneia obstrutiva do sono grave tiveram muita melhora da apneia usando o tratamento com o Monjaro. Que é a relação do emagrecimento mesmo. Exato, né? Que a gente já sabia, na verdade, né? Qualquer tipo de emagrecimento melhora, está associado à melhora da apneia. Isso a gente já tem até o número, tá? Quando o paciente engorda 10 quilos, ele aumenta em média 32% seu IH. Quando ele reduz, não é tão justo. Ele volta 23% o IH, que é o índice de apneias. O IH é o índice de apneia. Então, é importante, assim, quando há mudança grande de peso, também reestadiar a doença, porque pode ser que tenha mudado a gravidade. Então, um paciente que tem uma apneia grave e emagreceu bastante, é legal refazer a polissonografia para ver se ele não desescalonou. Talvez a gente tire ele do CPAP e vai para um aparelho intraoral. Então, isso, assim, é mutável também. Tá? Nossa, esse dado é muito importante de destacar. Muito dinâmico, né? Se há mudança na vida da pessoa. Por isso que às vezes o paciente vem assim, doutora, eu vou ter que usar esse CPAP para sempre. Para sempre é muito tempo, né? A tecnologia evolui, talvez as coisas mudem, né? Então, graças a Deus a gente tem outras alternativas para a tecnologia. Exato. Né? Outros tratamentos, então a gente entra mais nos tratamentos cirúrgicos, que eu trabalho bastante, né? Que são cirurgias faríngeas, cirurgias multinível na via aérea, então septoplastia, cirurgia de cornetos, isso ajuda a gente, quando o paciente tem bastante tecido ali, a gente consegue tirar as amígdalas grandes, a gente remove. Agora a gente tem o auxílio da radiofrequência do Coblation, que eu trouxe para o Mãe de Deus, que a gente consegue remover as amígdalas. Nossa, isso eu achei maravilhoso. Não ser tão invasivo, né? Exato, tu consegue remover o tecido, preservando a cápsula da amígdala, então isso dá um pós-operatório muito mais confortável. Os estudos estão mostrando cerca de 90% de redução da dor no pós-operatório comparado à remoção das amígdalas pela técnica tradicional. Então dá muito conforto para o paciente, menos chance de sangramento também. Tá? Retorno às atividades, a dieta. Pela técnica tradicional, tu precisa fazer uma dieta restritiva, né? Coisas líquidas e frias, né? E por essa técnica, a dieta é conforme a aceitação. Então tem muita vantagem, usar menos remédio para dor também. Tá? Então tá melhorando as coisas, Sim, né? as coisas estão evoluindo. Outras cirurgias também, cirurgias ortognáticas, né? Em que se avança, aumento aqui, isso também acaba ampliando atrás o espaço da faringe para passar Desvio de septo também, que é bem comum. Sim, septoplastia a gente faz também. Muitas vezes o paciente, por exemplo, ele respira mal pelo nariz e tem apneia. Por exemplo, indicação do aparelho intraoral. Então, às vezes a gente faz coisas combinadas. Faz a cirurgia do nariz e coloca um aparelho intraoral. Doutora Bianca, a tecnologia e a inteligência artificial também estão entrando no campo dos distúrbios do sono. Como é que essas inovações estão ajudando no diagnóstico precoce ou no monitoramento da apneia? A tecnologia é um caminho sem volta para a nossa vida, né? Então, na medicina não é diferente. E às vezes a gente pensa assim, nossa, como é que era antes, né? É verdade. Como é que era antes sem o Waze? Como é que era sem o Uber, né? Não consegue nem imaginar sem celular. Então, na saúde isso não é diferente. E a medicina do sono evoluiu bastante nos últimos anos, cada vez mais para conseguir buscar esse subdiagnóstico, esses pacientes que estão perdidos, que estão sem diagnóstico, né? Como eu falei, os aparelhos estão ficando cada vez mais portáteis, né? O tratamento com CPAP a gente já consegue fazer um telemonitoramento, um acompanhamento remoto dos pacientes. Então, isso vai evoluir com rapidez nos próximos tempos. Tem as Big Techs, as Health Techs, né, atrás disso daí. Provavelmente a gente já em alguns anos vamos ter o diagnóstico, o paciente vai chegar com o diagnóstico pelo seu relógio. Ainda não é, tá? Mas então até isso é uma coisa, exato, até as pessoas me perguntam, se o relógio ele faz o diagnóstico, ele não faz, tá? Os relógios inteligentes, eles não conseguem porque cada um é um algoritmo, tu não sabe o que eles estão medindo ali, né? Não houve estudo. Então, mas em breve tem muita gente com muito dinheiro em cima disso daí, querendo melhorar e a gente vai ter, eu acredito que a gente vai ter o diagnóstico assim na ponta do dedo. Maravilha. Até como o tratamento, a questão também do diabetes, que já se tem, exato, né? Muito essa tecnologia. E doutora Bianca, em relação aos hábitos de vida que podem ajudar a controlar ou prevenir a apneia do sono. Por exemplo, reduzir peso, como tu já disseste, evitar o álcool,
Antes de dormir, manter horários regulares do sono. Gostaria que tu comentasse sobre isso. Exatamente. Tudo isso que tu falaste, né? O álcool é um sedativo, ele acaba fazendo com que haja mais relaxamento na via aérea e a pessoa tenha mais apneia. Comer demais antes de dormir também. Então, assim, prevenir a apneia é manter o peso saudável, né? Regular, fazer exercícios físicos. O exercício físico, ele tonifica a musculatura externa, mas também da via aérea. Então, a pessoa que faz exercício físico tem menos chance de ter apneia, com certeza, tá? Outras coisas que a gente pode falar aqui, a respiração nasal é importante, tá? Alguns pacientes se beneficiam em dormir de lado, às vezes a pessoa faz mais apneia de barriga para cima, isso no exame a gente consegue ver também, para poder dar uma orientação mais direcionada para a pessoa. E tem uma coisa que eu acho que é importante falar, é não procurar soluções mágicas na internet. Né? Isso é fundamental. Então, a apneia do sono, ela é uma doença complexa, multifatorial. Você não vai conseguir, por R$19,90, comprando 3 leva o quarto, resolver a apneia obstrutiva do sono. Então, fique de olho, fórmulas milagrosas, elas não existem. Travesseiros mágicos, Então, consulte um médico, né? Quem ronca, se você tem um familiar que ronca, procure consultar, alertar ele, né? Consultar um médico para fazer o diagnóstico correto e também dar um direcionamento assertivo no tratamento. E geralmente é o casal, né? Que observa, mais as mulheres observam os maridos, tá roncando. Recebo muitos, né? E no consultório, assim, vem a mulher, quando entra o casal, assim, a mulher vem já para relatar. Às vezes o marido não se importa com aquilo ali, mas está atrapalhando o sono da outra pessoa, está fragmentando o sono da outra pessoa. A outra pessoa está com sono ruim por causa do teu barulho, então existe isso também. Também tem essa questão, né? Isso precisa tratar. E em relação ao diagnóstico, como funciona o acompanhamento a longo prazo desses pacientes? A apneia é uma doença crônica e, infelizmente, ela tende a piorar ao longo dos anos, porque a gente vai adicionando outras camadas, né? O envelhecimento, flacidez na faringe também acontece, então pode ser que ela piore, a pessoa engorda. Então, existe um acompanhamento mais a longo prazo, um monitoramento dessas pessoas por consulta mesmo, né? A gente sempre procura rever o diagnóstico, tá? Claro. Quem usa CPAP tem que ver se a máquina está adequada, tem todo uma monitoramento, vamos dizer, do equipamento. Manutenção do equipamento. Uma manutenção do equipamento, né? Perfeito. Então, é uma doença que, às vezes, é dinâmica também, como eu falei, ela pode melhorar se a pessoa perde peso, a gente tem que revisitar aquilo ali, refazer o diagnóstico. Até por ser multifatorial, né? Exato, multifatorial. Momentos diferentes de vida. Exato, multifatorial, né? Como eu falei, às vezes tu não faz um tratamento, tu tem que fazer... abraçar todos os fatores para tentar melhorar, né, o sono daquela pessoa. Por fim, doutora Bianca, aqui a gente se encaminhando para o final, teremos que conversar sobre outras patologias também ligadas à questão do sono. Que mensagem tu deixarias para os nossos ouvintes sobre a importância de cuidar do sono como um pilar de saúde, sobretudo agora, com tantas demandas, né, no trabalho, vida pessoal, noites cada vez mais curtas, em função de toda a tecnologia disponível? O sono é um grande pilar da nossa saúde, juntamente com a alimentação, com exercícios físicos. Eu vejo que as pessoas falam muito sobre isso e o sono, um patinho feio do wellness, né, do bem-estar, assim, deixado de lado. As pessoas vendem seu sono por poucas coisas, por séries no Netflix. Verdade. Então, ficar olhando mídias sociais, né, então a gente acaba deixando ele de lado e dormindo pouco. Não é só... A gente precisa de horas de sono e qualidade de sono. Cuidar do sono é cuidar da memória, do humor. Né, da nossa, exato. Da nossa imunidade também, tá? É importante ressaltar que roncar não é normal. Então, as pessoas têm que procurar ajuda. Se alguém do seu familiar ronca, avise ele, peça para que vá no médico para fazer um diagnóstico, para ver se é só barulho, se tem apneia. Eu falo às vezes para o paciente que é um paradoxo, né? É uma doença silenciosa, só que não. Porque a pessoa ronca, faz muito barulho, né? Mas para o teu organismo ela é extremamente deletéria. E a apneia obstrutiva do sono, ela tem tratamento, melhora a tua qualidade de vida, teu humor, tua disposição no outro dia e previne de complicações graves, né, cardiovasculares. Então, não é
Não é brincadeira, o sono da gente, ele é essencial para nossa vida e a gente tem que valorizar ele, não é luxo, ele é... Investimento, investir em si próprio, né? Necessário, exatamente. Doutora Bianca, muito obrigada pela entrevista aqui no Viver Bem Guaíba, por trazer informações relevantes, né, sobre um tema que muitas vezes passa desapercebido, embora seja barulhento, né, mas que tem enorme impacto na saúde de todos nós. Que essa conversa sirva de alerta, roncar não é normal. E cuidar do sono é cuidar da vida. Exatamente. Obrigada, Paula, pela oportunidade. Estamos aí à disposição. Te agradeço, doutora Bianca. O programa Viver Bem Guaíba continua depois do intervalo. Fique com a gente que no próximo bloco tem mais informação e saúde aqui na Rádio Guaíba. Não saia daí. Estamos começando o segundo bloco do programa Viver Bem Guaíba, falando sobre um tema que merece toda a nossa atenção. Segundo dados recentes da Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com transtornos como ansiedade e depressão. É um número que mostra a dimensão do problema e, ao mesmo tempo, a importância de falarmos abertamente sobre o tema. Hoje vamos aprofundar a conversa sobre depressão, uma condição que muitas vezes não aparece de forma evidente, mas que pode transformar profundamente a vida de quem enfrenta esse desafio. Para nos ajudar a entender como reconhecer os sinais, buscar tratamento e acolher quem precisa, eu recebo hoje a doutora Raquel Roque de Carvalho, psiquiatra pela Fundação de Ciências Médicas de Porto Alegre, com atuação em psiquiatria oncológica, psiquiatria geral e psicoterapia. Doutora Raquel, seja muito bem-vinda ao Viver Bem Guaíba. Bom dia, eu que agradeço o convite, agradeço por estar aqui podendo participar do Viver Bem Guaíba e poder falar um pouquinho da saúde mental, que eu acho que é tão importante, né, na nossa sociedade e atualmente, né, no nosso meio. Principalmente agora no final de ano, né, com certeza. Doutora Raquel, que vem toda essa carga, assim, que exige da gente estar feliz, estar bem disposto, né. Doutora Raquel, para começarmos a nossa entrevista, o que caracteriza a depressão? E como podemos diferenciar uma tristeza momentânea de um quadro depressivo? A tristeza, ela é um quadro momentâneo e ele geralmente tem uma causa, né, para isso. Eu tive um desentendimento hoje com alguém que eu considero, eu fiquei chateado porque eu não consegui lá alguma coisa que eu tinha me planejado a fazer, eu tive uma perda de uma situação no trabalho mesmo, uma discussão no trabalho, e ele é por um tempo. E não absorve toda a minha vida. Eu estou triste, eu estou chateado, mas eu consigo ficar feliz em outros momentos também. Eu consigo ter felicidade e interagir com outras pessoas e tudo, não é 100% do tempo. Né? Então isso é um sentimento só, a tristeza. Eu estou sentindo triste. Todos nós temos tristeza, ansiedade, alegrias, né? Fazem parte das nossas emoções. A depressão já não. A depressão, ela causa sofrimento. Ela já entra, vamos dizer, no patamar até sendo considerado como uma patologia. Sim, porque ela causa um sofrimento, ela tem alterações biológicas, que são alterações em neurotransmissores, né, como noradrenalina, dopamina, serotonina. Então, ela tem um componente biológico, ela tem um componente nas nossas funções básicas de alterações de apetite, de sono, isolamento social, baixa de produtividade, e isso por um período maior, né? Por um período no mínimo de 2 semanas a mais, persistente, e que cause prejuízo, né, no meu dia a dia. Então eu posso não estar muito prestando atenção naquilo ali, mas eu já estou sentindo que já não estou dormindo tão bem, ou eu estou dormindo e estou ficando cansado no outro dia. Apetite mudou, eu estou comendo muito compulsivamente, ou eu estou inapetente, então tem alterações aí. A produtividade diminui também o prazer. Né? Sim, baixa libido também. Baixa libido, eu não tenho nem vontade de sair da cama, né? Tem que ir trabalhar, tem que ir para outro lugar, tem que interagir com as pessoas. Então isso tem várias alterações aí que a gente sabe que são já relacionadas, sim.
E causas que também entram em causas genéticas, né? Então, tudo isso vai acarretando. Então, por isso que é um transtorno, é considerado uma doença. E a tristeza não, a tristeza é algo passageiro. É algo passageiro. E normal. E normal. Então é interessante observar isso. Passou mais de 2, 3 semanas. 3 semanas, persistente, que estejam atrapalhando a minha vida e me causando um sofrimento muito grande, o ideal é procurar uma ajuda, né? E poder tratar, conversar com alguém, orientar, ver o que é que está acontecendo, para se informar também. Claro, claro. E doutora Raquel, falando sobre diferentes fases da vida, como é que a gente pode identificar sinais de depressão, por exemplo, em crianças, adolescentes e idosos, né? Há diferenças importantes, assim, entre as faixas etárias? Há diferenças porque são faixas etárias bem discriminadas, né? Exato. Então, na criança, por exemplo, tem muito mais uma irritabilidade do que uma tristeza. Ela fica muito mais irritada, ela muda alguns comportamentos, ela muda o rendimento escolar. É aquela criança que também, sabe, tem um tipo de regressão. Não fazia mais xixi na cama e volta a fazer. Já não usava mais o bico, volta a querer usar. Outra coisa muito comum é a ansiedade de separação. Aquela criança que antes ia para a escolinha normal e estava bem, e de repente ela não consegue mais soltar a mão da mãe para poder entrar na escola, quer ficar sempre com ela. Ela regride ela regride um pouco em algumas atitudes. E claro, também o apetite, o sono, né? Que isso também pode acontecer na criança, mas principalmente a mudança de comportamento. Perfeito. A criança, ela não vai te dizer como ela se sente, mas ela vai mostrar nessa mudança de comportamento. Então, por isso que é importante a escola ficar atenta, os pais, né, os cuidadores. Então, isso é bem importante. Claro. O adolescente, nós brincamos que já é uma fase complicada, né? Verdade. Já é uma fase difícil. Porque já tem os próprios conflitos da adolescência. Né? Questão hormonal também. Claro. O adolescente achar também que pode tudo, que sabe tudo, que consegue fazer e que é característico da adolescência. Não é um problema. Mas quando muda também o comportamento, o isolamento social começa a ficar muito acentuado, né? Aquele que não sai mais do quarto para nada, não consegue interagir com alguns amigos, seja do colégio, ou seja mesmo de jogos, né? Exato. Fica só no online, não tem nenhuma interação offline. As autoagressões também, né? As automutilações, em termos de se machucar. Sim, autolesão, né? Isso, autolesão, isso no adolescente a gente tem que se preocupar bastante, né? E a alteração também do sono, do apetite, o rendimento escolar. Muitas vezes é aquele adolescente que está super bem na escola, está com notas super boas e daqui a pouco muda totalmente, né? E junto com isso, hoje a gente também tem a exposição aí em redes sociais. Muito. Né? Então, esse adolescente, ele também olha na rede social lá o que não é a realidade dele. Só que ele está vendo algo que é editado, né? Que está lá na inteligência artificial, que foi feito tudo bonitinho, mas ele se compara porque ele está nessa idade. Ele está na idade de ser aceito. Perfeito. Então, a baixa autoestima a gente também tem que observar um pouquinho aí nessa idade, né? Com a importância dos pais conversarem, né? Conversarem. Com esse adolescente, trocarem ideias, maneiras de pensar, né? Observar muito o comportamento, né? Eu acho que isso é fundamental também, é observar esse comportamento. Antes se sentia super bem, se vestia, saía com os amigos, daqui a pouco não quer mais sair, não está se aceitando muito. E são fases também da adolescência, só que nós não podemos deixar isso aumentar. Exato. Convidar esse adolescente para jantar à mesa, né? Com tomar um café certeza. Juntos e largarem os celulares, é que eu digo, certeza. em casa. Agora todo mundo vai deixar o celular e nós vamos conversar e trocar ideias, nos divertir aqui, né? Porque todo mundo hoje depende do celular, claro que sim, a gente não pode dizer que não, né? Hoje nós temos muitas coisas no celular, mas tem que ter esses momentos offline. Exatamente, né? Os momentos de afeto com os amigos, né? Isso mesmo, de afeto, de como eu interajo. As interações interpessoais são de suma importância em qualquer faixa etária. É verdade. E no caso do idoso, como é que se pode observar assim, esses sinais mais evidentes de depressão? O idoso tem muito essa coisa física, a falta de apetite, a falta do sono, tendo um sentimento de inutilidade.
eu não sirvo mais para nada, eu estou dando muito trabalho aí para os filhos e para os netos, não quero dar trabalho. Choro também mais frequente, né? Não ter interesse pelas coisas que gostava antes. Às vezes o idoso era lá, mas ele gostava de sair, ele gostava, por exemplo, uma senhora fazer lá o seu artesanato, o seu crochê, gostava de fazer isso e perde o interesse por isso. Muda um pouquinho esse interesse. E aí também entra, Paula, a história prévia, né? Saber como é que foi esse idoso. Já teve alguns sinais aí de depressão, né? Quando era mais jovem. Muitos idosos chegam e dizem assim, doutora, minha vida foi muito difícil. E daí vem tudo isso também. A gente sabe, né, que numa idade mais avançada, nós também temos todas essas lembranças. Exato, vem tudo à tona, Vem tudo à tona e essas lembranças doem algumas, né? Exato. São difíceis aí de lembrar de um sofrimento. Então, tem que ter muito cuidado. E também cuidado no idoso, porque tem alguns sintomas que se confundem um pouco com demência. Eu ia comentar isso. Né? Tem muita essa confusão. Então, tem um pouquinho essa confusão. Então, a gente precisa também parar e conversar com esse idoso, dar atenção para esse idoso, né? Ter a interatividade com esse idoso. Então, quando a gente fala nisso da depressão, em qualquer faixa etária, a gente tem que estar atento aos sinais. Tem que estar atento à mudança de comportamento, principalmente. Doutora Raquel, quais são os tipos de depressão existentes? Olha, nós temos vários tipos. Posso te dizer os mais comuns, né? Que é a distimia, que é uma depressão crônica, por mais de 2 anos, com sentimentos de desvalia, né? Sem vontade de fazer as coisas por muito tempo, nós chamamos de distimia. Tem a depressão maior, que é uma depressão também que persiste por muito tempo, sintomas, com muita intensidade, que nós temos que ter um pouquinho mais de abordagem, né, num tratamento. Tem a depressão pós-parto, que é uma depressão que pode dar semanas ou meses após o parto, então tem que ficar alerta, tem que falar com o seu médico também sobre isso, porque existe. E hoje nós temos muito também a nossa depressão com ansiedade, que é um misto, né, dos sentimentos aí desses transtornos. Então é um misto de humor deprimido, de desvalia, mas a ansiedade, a palpitação, a ansiedade para fazer algumas coisas. E nós temos também a depressão bipolar, que a depressão bipolar é uma parte de um transtorno bipolar, que tem a depressão e fases de mania, mas que também a gente tem que sempre reconhecer. Então são os tipos mais comuns assim que a gente sempre tem que avaliar. E Perfeito. Que existe tratamento também para tudo isso, né? Isso é importante destacar. É importante destacar, todos têm tratamento. E a tecnologia, né, esses medicamentos, né? Com certeza, e cada vez mais. E cada vez mais. Com melhor tratamento, com melhora os sintomas, com menos efeitos colaterais. Então é isso que se busca numa terapia, né, e numa medicação, com certeza. Perfeito. Doutora Raquel, agora destacando essa questão de final do ano, dezembro, perto de festas, né, Natal, Ano Novo, encontros familiares, como é que as pessoas podem deixar esse momento um pouco mais leve? É um momento agora no final do ano, eu acho que não só desses encontros familiares, mas de trabalho também, né, que são bem estressantes, né? O trabalho precisa avaliar um pouquinho, né? O que eu posso fazer? Muitas vezes são cumprimentos de metas, tem um estresse maior porque tem que entregar um faturamento ou coisa assim. Então, saber como eu posso lidar com isso de uma maneira um pouco mais saudável. E os encontros familiares, acho que sempre causam estresse, de uma maneira ou de outra. Então, será que eu preciso sempre me reunir com todo mundo? Será que eu posso viajar? Será que eu posso me reunir no outro dia e não numa virada de ano? Será que eu posso me dar essa escolha de fazer algo diferente? E conversar com as pessoas, se respeitar. Acho que isso é o mais importante. Não precisa ter uma obrigatoriedade de todo mundo estar junto, ou eu tenho que fazer festas, ou tenho que ter uma comemoração maravilhosa para todo mundo. Não, cada um tem o seu momento. Cada um pode, pessoas podem ficar sozinhas nas suas casas, ou um casal pode ficar sozinho, ou pode viajar, pode fazer o seu Natal ou o seu final de ano, sem ter uma obrigatoriedade das coisas, sempre avaliando o sofrimento. Isso é maravilhoso, se colocar em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E poder ver que não é tão ruim assim. Tem uma expectativa boa aí se eu faço alguma mudança. A mudança sempre causa sofrimento.
mas depois ela pode se tornar uma coisa muito boa. Então, acho que isso, pensar um pouquinho nisso nesse fim de ano. Perfeito. E doutora Raquel, a gente trazendo para a questão do diagnóstico da depressão, há algum exame ou é feito mesmo um diagnóstico clínico? Como é que é feito esse diagnóstico pontual, né? O maior diagnóstico que nós fizemos é o clínico, através de uma entrevista clínica, que daí a gente pergunta como é que está o estilo de vida, o que está tendo sofrimento, como é que está o sono, como é que está a produtividade, se tem pensamentos suicidas ou pensamento de desvalia, né, que é aquela coisa de não se valorizar, ou não tenho vontade para nada. Então, é uma entrevista clínica que a gente vai entendendo, dependendo da idade do paciente também, entender e inserir nisso. E nós temos também critérios diagnósticos. Existe o Código Internacional de Doenças, que nós estamos na 11ª edição agora, e que tem critérios. Então, também nós nos baseamos naqueles critérios para poder saber, há quanto tempo está com tal sintoma, como é que está o sono, como é que está essa produtividade no seu dia a dia. E, principalmente, também a gente saber essa gravidade. Aí a gravidade vem nisso, o quanto esse sofrimento está me paralisando. Essa palavra eu acho que é fundamental. Quando a gente falou, se sentir paralisado. Isso, quando a gente falou, Paulo, lá no início de tristeza e depressão também, poderia a gente também dizer isso, a tristeza ela não paralisa, mas a depressão pode paralisar. É verdade. Eu posso ficar sem saber o que fazer, e às vezes eu nem me dou por conta disso. Uma das questões aqui que eu queria abordar é isso, da pessoa não perceber que está deprimida e achar que é normal. Pessoas que vivem deprimidas e acham que isso é normal. Não, o meu normal é esse. E isso é muito comum. E perigoso, né? E daí chega ao ponto que, aí é que entra às vezes as pessoas próximas, amigos, colegas de trabalho, ou seus pares, né? Em sentido assim, não tá legal isso, tu viu que mudou um pouquinho? Que tu tá diferente, ou tu tá muito irritado, ou tu não tá querendo sair de casa. Já notou que mudou esse teu comportamento? Tu não era assim. Aí as pessoas em volta sinalizam e a pessoa pode começar mesmo a se questionar e dizer, é mesmo, né? E hoje, cada vez mais, as pessoas trocam essas informações, né? Que terapia, Tranquilo. Como é bom. Hoje, graças a Deus, se naturalizou isso, né? A terapia todo mundo tinha que fazer, Eu também acho. Terapia partindo desse pressuposto, vamos passar né? já pelo pressuposto esse. Exatamente. Eu sempre falo para os pacientes assim, é sempre importante um tripé terapêutico. A gente fundamentalmente precisa da terapia para nos organizar um pouquinho, nos mostrar algumas coisas. Quando eu estou em sofrimento, eu não consigo ver outras alternativas. Né? Quando eu estou em sofrimento, eu só consigo ver o meu problema. Eu preciso de alguém que diga, mas quem sabe isso? Quem sabe, Paulo, pensa de uma outra maneira? O que tu acha sobre isso? E tu vai pensar, não é que tu vá resolver fazer o que o terapeuta está dizendo. Tu vai pensar e escolher. Porque como a depressão é um transtorno emocional e é uma doença, ele também tem um componente de alteração química. Então, aí que entra a medicação para poder equilibrar esse lado químico e eu conseguir também evoluir na terapia. Exato. Né? Porque se eu não estou com tanto sofrimento, eu consigo conversar melhor, eu consigo decidir melhor. E tem alguns momentos que lançar a mão, né, de uma medicação vai ser imprescindível para ajudar essa pessoa a sair dessa paralisia, digamos com assim, certeza. Né? Olhar para a vida de uma forma diferente. Com certeza. E olha para a vida de uma maneira diferente, né? Eu vejo muitos pacientes que vêm depois de um tratamento e dizem assim, às vezes até depois de um mês de medicação, né? Doutora, mas por que eu não vim antes, né? Por que eu não comecei antes esse tratamento? Se sentem aliviadas, né? Se sentem aliviados. A dor, eu sempre digo, é uma dor emocional o sofrimento que tem. É como uma dor física. Se tu tá com uma dor física, tu vai buscar um médico, um analgésico, alguma coisa, né, para aquela dor. Então, a medicação psiquiátrica, ela também faz isso. Né? Ela alivia esse sofrimento. Exatamente. E doutora Raquel, até falando essa questão dos fármacos, quais são os mitos mais comuns sobre o uso de antidepressivos que precisam ser esclarecidos? Bom, o primeiro é se vicia, né? O remédio vicia, doutor, não vou tomar, eu não quero ficar viciado. Antidepressivos não viciam.
A princípio, em alguns momentos, vai ter pessoas que vão precisar usar por muito mais tempo, outras com menos tempo, e a gente vai fazer em algum momento o desmame, que a gente chama, que é a redução dessa medicação. A outra coisa que é muito comum é aquilo, mas vai me tirar minha personalidade. Eu vou virar outra pessoa, eu vou ficar apática. Não vai ficar apática. É que muitas pessoas, elas estão acostumadas naquele sentimento ruim que eles estão, e daí quando melhora, quando muda essas sensações, eu não estou igual. Estranha um pouquinho exatamente. A maneira de ser, né? Mas não é que tá apático, mudou a personalidade. Eu só não estou naquele sofrimento que eu não me dava por conta que era um sofrimento. Olha só, que coisa incrível, eu não me dava por conta. Essa mudança. E às vezes a pessoa faz uso de 1 ano, 2 anos, e coisa daqui a pouco mudou, pronto. Já faz o tipo de desmame, vai voltando, porque daí junto com tudo isso também, né, Paula, como a medicação faz essa mudança, essa pessoa também vai saber fazer escolhas diferentes. Exato. Então ela vai ter outras escolhas. Então, eu trabalho lá que eu estou tendo um estresse que está sufocando a minha vida. Bom, ou eu vou olhar esse trabalho de uma outra maneira, aprender a olhar, ou eu vou trocar esse trabalho, eu vou me reconhecer em outro trabalho. Isso é maravilhoso. Então é isso que faz. Então essa combinação é preciso. Perfeito. Né, para poder ter isso. E além também da psicoterapia, né, doutora Raquel, a mudança no estilo de vida também, né? Com certeza. Hoje a gente já tem estudos que viabilizam muito que a atividade física, a alimentação, o sono regular, meditação, são tudo situações que estão juntos, estão paralelas para o tratamento. É uma mudança de vida que é tu te olhar. Porque a partir do momento, né, Paula, também que tu tá buscando ajuda, é porque tu tá te olhando. Verdade. Tu tá buscando ajuda, não tá nada bem o que eu tô sentindo aqui dentro de mim, é porque eu tô conseguindo me olhar. Então, se eu me olho, será que essa alimentação tá tão adequada assim? Será que a atividade física, até caminhada, hoje a gente sabe que a atividade física muito libera endorfina, que também ajuda o psicofármaco lá, o antidepressivo, a também melhorar mais ainda, né? O sentido, a qualidade de vida. É uma soma de coisas. É uma soma de coisas, com certeza. Uhum. E, doutora Raquel, agora, para quem convive com alguém em depressão, de que forma os familiares podem se aproximar sem julgar, sem pressionar essa pessoa? Tu já havias comentado, né, da importância de observar os sinais, mas como assim poder encaminhar para uma terapia essa pessoa que é mais resistente? Uhum. Acho que principalmente é o não julgar, como tu está trazendo, né? É o acolher. É o dizer que eu entendo o que tu está passando, eu entendo o teu sofrimento, mas tem maneiras de poder melhorar, né? Não é o fim. Então, é mostrar que tem maneiras. Às vezes, esse familiar ou esse amigo não vai, num primeiro momento, buscar um psicólogo, um psiquiatra, mas ele vai entendendo que já tem uma possibilidade. Uhum. Alguém está falando ali com carinho, alguém está acolhendo o sofrimento dele, não está só criticando. É entender o que essa pessoa está passando e poder dizer, olha, eu estou aqui para te ajudar, mas eu tenho as minhas limitações. Então, quem sabe poder ir, né, para um profissional, poder pedir ajuda e um profissional para poder melhorar essa qualidade, né? Dar suporte, com certeza. Doutora Raquel, aqui para a gente encerrar a nossa conversa, tem muito mais para a gente conversar sobre a ansiedade, tem muitas ainda questões para a gente abordar, né, nos próximos programas aí. Que mensagens tu gostarias de deixar para quem está passando por um momento difícil, enfrentando a depressão e que pode estar nos ouvindo nesse momento, né? A mensagem que eu deixaria é, em primeiro lugar, respeite o seu sofrimento. Ele existe. Ele não é bobagem, ele não é frescura, ele não é uma invenção. Ele é real, o sofrimento. Então procura ajuda. Procura ajuda de um amigo para poder te encaminhar para algum local, se tu não quer ir procurar um profissional sozinho. Marca uma consulta ou no posto de saúde ou no seu convênio. Né? Se tem ainda um receio de ir para o psiquiatra ou psicólogo, procura o seu médico clínico, né? O clínico, cardiologista, ginecologista, mas fala sobre isso, fala sobre esse sofrimento. Buscar ajuda, buscar o conhecimento é a melhor coisa. Perfeito. Consegue melhorar nisso, consegue libertar desse sofrimento tão intenso que muitas pessoas têm
estão quietos ali, sem poder compartilhar com ninguém. Verdade. Se reconhecer, né? Com certeza. Doutora Raquel Carvalho, muito obrigada pela conversa, pela clareza e pela sensibilidade em trazer esse tema tão importante para nós aqui, para os nossos ouvintes. Mas eu que agradeço a oportunidade, realmente é um assunto que a gente teria muito ainda para conversar. Muito, muito. Falar sobre depressão é fundamental para combater o estigma, incentivar a busca por ajuda e lembrar que ninguém precisa enfrentar tudo sozinho. Você pode conferir as 2 entrevistas completas de hoje no Spotify da Rádio Guaíba. Lembre-se, este programa tem caráter educativo e não substitui a consulta médica. No próximo sábado tem mais informação de qualidade para ajudar você a viver melhor. Até lá! Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na técnica Jorge Brum e Luciano Vargas, produção e apresentação de Paula Sá, gerência de jornalismo e esporte Rafael Sequim e direção geral de Claudinei Girotti.